E sobre esse assunto, vamos conversar com o Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Flávio, muito bom dia, obrigado por falar aqui com a gente. Obrigado, bom dia a todos. Flávio, é um IPCA que surpreende positivamente, as previsões estavam entre 4,4, 4,3, veio até mais, veio melhor do que esperado, um pouco mais abaixo ali e fica dentro do teto da meta. O que a gente pode esperar para 2026 a partir dessa toada de 2025 que veio muito positiva com a redução a desaceleração dos preços aqui no Brasil? Vamos pegar 25 um pouco antes da gente falar de 26. A gente tem um processo importante de desaceleração dos preços dos alimentos, né? Foi isso que mais ajudou a inflação em 2025. Para 26 a gente não espera tanta ajuda, mas por enquanto ainda é uma expectativa de uma safra muito boa em 26 e, portanto, então, preços mais bem comportados. A gente tem, claro, que a alimentação no domicílio é sempre muito sujeita à variação de clima, a gente tem, né, um pouco mais de volatilidade, é um ponto de incerteza. Então, a inflação de alimentos acelera para 26 em relação a 25, mas a gente pode ter aí surpresas ao longo do tempo, dependendo da variação climática, né? Acho que a parte importante para 26 de manutenção em relação a 25, né, o comportamento parecido, é a inflação de bens industriais. Bens industriais desaceleraram em 2025, ajudada pelo câmbio, também um pouco de política monetária, né, efeitos defasados de política monetária, e a gente espera que isso também se estenda para 26. Então, daqui a gente também pode contar com um pouco de ajuda. Eu imagino que administrados também possam melhorar um pouco em 26. Administrados, quando a gente compara 25 contra 24, 25 piorou, né? A inflação de administrados subiu. Pensando em 26, acho que a energia elétrica ela contribui um pouco mais, né? A inflação de energia elétrica foi um dos principais pontos de pressão do ano de 2025, subiu mais de 12%, né? Então isso acabou pressionando. Então imagino que administrados possam ajudar, especialmente num contexto que tem espaço já até para uma redução de preços da gasolina. Então isso poderia ajudar, né? O petróleo caiu bastante no âmbito global, eventualmente a gente pode ter uma ajuda vindo de administrados. O grande ponto de atenção, na verdade, é a inflação de serviços, né? A inflação de serviços piorou de 24 para 25, ela foi de mais ou menos 4,90 para perto de 6%, e agora, então, o que falta para a gente conseguir chegar ao final de 26 com uma inflação mais baixa, a inflação de serviços desacelerar. A inflação de serviços é observada pelo Banco Central desde a gestão anterior, né? O ex-presidente Roberto Campos Neto falava muito isso, da pressão na inflação de serviços, e agora parece que apesar, né, dos outros segmentos terem arrefecido, a inflação de serviços ainda pressionada, isso pesa na avaliação do Banco Central, apesar da gente ter o dado cheio surpreendendo os analistas, as estimativas, a inflação de serviços e até a inflação, né, dessazonalizada, ainda pujante, pesa na avaliação do BC para o início de corte de juros agora em janeiro ou em março? Com certeza sim, Fabrício. Assim, como eu falei, a inflação piorou de 25, de 24 para 25, né? E mais quando a gente olha o qualitativo dessa inflação de serviços também piorou. Então a gente tem algumas medidas, né? Nós economistas fazemos algumas medidas, o BC também olha elas, né? A gente chama serviços subjacentes, que seria o núcleo de inflação de serviços, também serviços intensivos em mão de obra, e esse foi o que mais subiu, tá? Então está muito relacionado ao mercado de trabalho forte. Para você ter uma ideia, esses serviços intensivos em mão de obra subiram de uns 5,5 em 24 para cerca de 6,80 em 25. Né? E isso muito relacionado a esse mercado de trabalho mais forte. Então, na avaliação do Banco Central, a inflação de serviços ela está mais ligada ao ciclo econômico, né? Então ela tem mais a ver com política monetária, mas ela também tem muito de inércia. Né? Então, se a gente tem uma inflação alta, a inflação de serviços ela tende a demorar mais para cair. Então, o grande desafio do Banco Central é esse. É por isso até que a gente acredita que o Banco Central só vai começar o ciclo de corte de juros agora no mês de março. Tá? A gente acha que janeiro ainda parece um pouco cedo. Acho que a gente está ganhando confiança no processo de desaceleração da atividade. E aí esse processo de desaceleração da atividade, ele se mantendo constante, ele deve produzir também alguma acomodação no mercado de trabalho, e isso então abriria espaço, né, para a inflação de serviços ceder. Né, como o BC tem que trabalhar sempre de maneira, ele está olhando muito para frente, né, porque as ações de política monetária são muito defasadas, a gente entende que ainda é um contexto de curto prazo ruim, mas que ao longo do tempo ele vai ganhar confiança para começar então esse processo de alívio, como eu falei para vocês, né? Então a gente espera só no mês de março o começo do processo.
E Flávio, ajuda nessa postura do Banco Central, caso de fato inicie o ciclo de corte de juros, quando a gente olha, por exemplo, o Boletim Focus ali, 2026, 2027, 2028, há uma projeção de desaceleração do PIB, da atividade econômica. Eu queria saber se isso traz conforto, essas projeções recorrentes de desaceleração da atividade econômica e também o quanto que o dólar acaba impactando nisso, né? Acaba impactando na inflação, o dólar que acabou se desvalorizando mais de 11% em relação ao real agora em 2025. A gente falou um pouquinho dos bens industriais, né? O câmbio teve um impacto super importante. A gente ainda enxerga um cenário de câmbio, principalmente no primeiro semestre, né, ainda muito favorável, né? A gente tem taxas de juros elevadas aqui no Brasil, a gente tem ainda um balanço de pagamentos também que não tem grandes problemas. Então, o cenário de câmbio ele é bom no primeiro semestre. Para o segundo semestre tem eleições, aí pode ficar um pouco mais volátil. Isso traz um pouco de incerteza. Mas o ponto central mesmo é justamente a desaceleração da atividade, né? A gente precisa da desaceleração da atividade para que a inflação de serviços caia. Então, o câmbio, ele ajuda, né? Ele deve ajudar, e deve continuar contribuindo para a gente não ter pressão forte vindo de bens industriais. A alimentação é muito mais condições de oferta, né? Então é mais clima, enfim, então é mais incerto. E o ponto que a gente tem, você falou, né, conforto, né? O Banco Central pode ganhar conforto, confiança nesse processo, é justamente ele ter mais elementos em que você vai tendo desaceleração da atividade. Então, na medida que isso vai acontecendo, a expectativa é essa, né? A gente espera um PIB em 2026 crescendo ali entre 1,5 e 2. Então, um pouquinho mais baixo que vai ser 25, né? 25 a gente deve ter crescido algo entre 2 e 2,5, né? Então, desacelera um pouco a atividade, né? O PIB vem um pouco para baixo. A atividade na margem, a gente já observa isso, né? Então, a gente pegar os dados de produção industrial, ontem a indústria ficou parada, né? No mês de novembro, a indústria ficou parada. Na semana que vem vão sair dados de comércio, dados de PMS, né, que é serviços, também todos mais ou menos fracos, então a gente está vendo já alguma acomodação, que ela deve se estender. O problema, então, é justamente essa acomodação, ela persistir ao longo de 26, para que a gente tenha acomodação no mercado de trabalho. O mercado de trabalho acomodando, muito provavelmente a inflação de serviços cai, né? Então, isso vai ajudar o Banco Central, ao longo do processo, ganhar confiança, e é por isso que a gente espera que o BC, tudo bem, ele ainda está com algumas dúvidas, precisa ganhar informação, ganhar confiança. Ele pode começar em março, mas à medida que ele começa, a partir do momento que ele começar, a gente vai ter um ciclo de alívio de juros, né? Então, acho que isso vai, ao longo do ano de 26, se transformar numa maior confiança para o ciclo de alívio monetário. O Flávio, apesar das projeções de desaceleração da economia 2026 e prosseguindo 2027, 2028, esse ano a gente tem eleição aqui. E é sempre aquela preocupação de políticas expansionistas que acabam elevando os preços, acabam aumentando a atividade. Isso também está no radar quando a gente pensa nos preços desse ano? Com certeza, né? O BC toma uma decisão muito baseada no que a gente chama de balanço de riscos, né? Tem os vetores que podem pressionar a inflação, os vetores que podem ajudar a inflação. E ele faz balanço de riscos porque ele vê quais são os potenciais riscos, então, a magnitude desses impactos e as probabilidades desses impactos, né? Se é mais provável a inflação subir ou cair. A gente está mais ou menos com um cenário que é relativamente neutro, né? Tem riscos para baixo, riscos para cima, mas a gente chama de um balanço de riscos que é simétrico, que ele pode ser para lá ou pode ser para cá. Então, por isso que a gente fala, né? À medida que o tempo passa e você vai ganhando confiança no processo, você fica então mais confortável em começar o ciclo de alívio e eventualmente estender esse alívio ao longo do tempo, né? Então, acho que no âmbito de balanço de riscos, eu falei um pouquinho da questão do alimento, né? A gente não sabe, eu acho que dificilmente a gente vai ter um ano tão favorável como foi 25, então acho que alimento pode ser um risco. A gente tem também a questão da energia elétrica, pode ser um risco, né? São riscos de alta para a inflação. Aí, ao mesmo tempo, o câmbio pode ajudar na inflação para baixo, mas um dos riscos de alta é a política fiscal, né? A política fiscal expansionista, ela tem sido um ponto também que tem mantido a inflação de serviços mais alta, né? A política, quando o governo gasta mais, isso impulsiona a demanda doméstica e pressiona especialmente a inflação de serviços. Então, fica um pouco de dúvida, né? Um pouco de incerteza em relação justamente se ao longo de 26 a gente pode ter uma desaceleração também desses impulsos fiscais e, portanto, então, uma ajuda no processo de acomodação da atividade, ou se não, a gente vai ter mais impulsos fiscais e isso então pode trazer sim uma inflação mais alta olhando para frente.
Pensando no balanço de riscos, quando a gente avalia o cenário internacional, o Donald Trump já está há alguns anos na presidência dos Estados Unidos, mas há sempre muita incerteza pairando sobre o impacto das políticas econômicas, quais serão as políticas econômicas. Já tendo mais ou menos conhecimento de como opera o presidente americano, o mercado precifica, de certa forma, qual pode ser o impacto na inflação aqui no Brasil, ou de fato é uma incerteza, é um ativo, né, que contribui para esse balanço de riscos muito forte aqui para o Brasil? Na verdade, eu acho que ele adiciona incerteza, porque a gente já viu, né, muitas vezes, idas e vindas nas decisões, né? Vamos pegar o exemplo das tarifas, por exemplo, tarifas de 10 para 100, aí volta para 50. Então, esse tipo de volatilidade gera incerteza para a gente. Então, pode ter no balanço de riscos, né, vetores que ajudam ou vetores que atrapalham, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, que aumenta muito a volatilidade. Mas do ponto de vista de cenário internacional, eu enxergo assim um cenário que pode ajudar a gente um pouco. Por quê? A gente vem num processo de desaceleração da atividade econômica em diversas economias, né? As avançadas estão flexibilizando taxa de juros justamente por conta disso. A gente viu também o Fed cortando juros no ano passado. A expectativa é que ele ainda corte pelo menos... O Fed está sinalizando mais próximo de um corte, né? Mas a gente imagina que possa ser 2 ou eventualmente um pouco mais. Então, entre 1 e 3 cortes de juros ao longo de 26. É um cenário, então, que ajuda, né, na parte da moeda, né, o dólar fica mais fraco, então contribui para aquele nosso cenário, né, de que o câmbio aqui pode continuar ajudando bens industriais. Então, isso é um ponto importante. Mesmo a questão do preço do petróleo. Petróleo, né, esse cenário de demanda global caindo ajuda o preço do petróleo. O petróleo está mais perto de 50, 55 do que de 70, como estava ano passado. Então, essas coisas podem ajudar, sim. Então, parece que o cenário internacional ele é mais para ajudar do que atrapalhar, mas ainda assim ele é mais volátil também e, portanto, então traz um pouco de incerteza para a gente. Perfeito, nós conversamos com o Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Flávio, muito obrigado pela conversa. Vamos aguardar então para ver o que nos espera em 2026. Vamos lá, bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau.